amados, pode botar lá no PowerPoint da ministração, filhotes? Filhotes não, já estão uns marmanjão já, né? Nós vamos falar hoje, amados, sobre intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Como é que nós podemos aprofundar o nosso relacionamento com Deus? Como nós já falamos, nossa missão é que Cristo seja o centro, que a palavra de Deus seja o fundamento, e nós valorizaremos, nos dedicaremos aos relacionamentos. Você vai aprender hoje que o relacionamento mais importante que eu e você devemos nos dedicar é o relacionamento com o nosso Deus. Amém? Eu quero deixar uma perguntinha para você aqui nessa noite. Será que você é amigo de Deus? Será que você tem intimidade com o Senhor? Conhece detalhes do coração de Deus? Está sintonizado com o céu? Está alinhado com a vontade de Deus? Você é íntimo de Deus? Então é sobre isso que nós vamos falar. O tema hoje é intimidade com Deus, como aprofundar a nossa relação com Deus. O nosso objetivo aqui, amados, é a frase principal, que Deus procura homens e mulheres consagrados, que influenciem outras pessoas a partir de um relacionamento íntimo com Deus. Amém? Eu e você, sendo íntimos de Deus, nos relacionando com Deus, sendo cheios de Deus, nós vamos ser rios de Deus. A Bíblia Sagrada fala, Jesus fala, que do nosso interior fluirão rios de água viva. Então Deus quer, querido, que não apenas você seja cheio de Deus, íntimo de Deus, cheio da glória de Deus, cheio da graça de Deus, cheio do amor de Deus, mas que você seja um rio de Deus. Nós não nascemos, amados, para sermos represas de Deus. Tem muito crente que é represa de Deus. Ele até se enche de Deus, mas guarda aquilo para si. Deus não chamou você para ser represa. Deus chamou você para ser rio. O rio, por onde ele passa, ele traz vida. Por onde ele passa, ele flui. E ele flui debaixo de uma graça de Deus, de uma unção de Deus, do poder de Deus. Nós não podemos reter aquilo que nós estamos construindo em Deus, mas precisamos ser rios de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Deus procura homens e mulheres consagrados, íntimos de Deus, para que possam influenciar outras pessoas num relacionamento, a partir de um relacionamento íntimo com Deus. Você só vai ser cheio de Deus, irmãos, se você for íntimo de Deus. Amém? Será que nós somos íntimos de Deus? É essa pergunta que deve ecoar no nosso coração. O nosso objetivo é compreender a importância desse relacionamento íntimo com Deus, a ponto de entender que isso é a base da nossa vida. Isso é construir uma casa sobre a rocha. E para isso nós precisamos de medidas práticas para aprofundar essa convivência com Deus em nome de Jesus. Eu quero ler uma historinha aqui para que você consiga compreender aquilo que nós estamos falando. Imagine que você está num barco lá na ilha de Fernando de Noronha, sobre um dos recifes de coral ali existentes. Todo mundo sabe o que é um recife, né? Aquele conjunto, né, de plantas que formam, que tem rochas também, são os recifes. Quando você olha um recife, a imagem está embaçada, mas você consegue identificar as formações rochosas e o coral ali debaixo da água. Até porque a visão debaixo da água não é igual fora da água. Todo mundo sabe disso, né? Então você pode até mesmo detectar o contorno ou a sombra de alguns peixes. Agora então imagine que você colocou uma máscara e mergulhou na água. De imediato a sua visão fica nítida por causa da máscara de mergulho. Ela não é. Não dá para abrir os olhos, né? Principalmente dentro do mar. O mar é salgado, o olho fica esbugalhado. Mas quando você coloca uma máscara de mergulho ali, o oxigênio, né, a máscara ali para respirar também, de imediato a sua visão fica nítida. De repente, você percebe estar em um dos lugares mais belos da Terra. Você está impressionado com aquela variedade de vida vegetal e animal. Peixes coloridos nadam ali suavemente e de repente você vê aquela coisa majestosa do coral. Se você não tivesse mergulhado nas profundezas daquele oceano,
você não teria conhecido a verdadeira beleza desse lugar especial. Alguém aqui já teve a experiência de fazer um mergulho no mar assim? Gente, é uma das coisas mais lindas do mundo é você fazer esse tipo de coisa, mergulho submarino. O meu avô era mergulhador profissional da Marinha. Então, desde pequenininho, nos ensinou a mergulhar, comprou os kits de mergulho, levava a gente, às vezes, nas ilhas, nos costões, para fazer esse tipo de coisa. Na vida cristã é a mesma coisa, gente. Nós queremos ver as belezas de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus agindo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Nós precisamos ir fundo com Deus. Precisamos nos aprofundar em Deus. Precisamos ver a vida com nitidez. A beleza da vida, isso só é possível se nós tivermos intimidade com Jesus. Amém? Então, em seguida, imagine-se ali explorando uma caverna e indo cada vez mais profundo até descobrir formações rochosas incomuns, incluindo o que os especialistas chamam de estalactites, estalagmites, que são aquelas formações rochosas, que parecem um cone que desce. Talvez você até encontre joias deslumbrantes dentro daquela caverna, quartzos, ametistas, turquesas, rubis ou diamantes. Se você for mais profundo ainda dentro da caverna, você pode até descobrir algo que ninguém jamais viu. Assim é a vida com Deus. Amém? Nós vamos ver agora, querido, 3 imagens muito especiais do nosso relacionamento com Deus. 3 figuras, 3 metáforas, 3 símbolos de como nós devemos nos relacionar com Deus em intimidade com Deus. Será que é possível isso? Será que a Bíblia fala sobre isso, sobre a intimidade com Deus? Será que eu, um pecador arrependido, glória a Deus, também não um pecador que continua pecando, mas um pecador que é arrependido, contrito, quebrantado na presença do Senhor, será que eu posso me relacionar de maneira íntima e pessoal com o Criador do universo, com Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra? E a Bíblia nos ensina, querido, que sim, é possível termos intimidade com Deus. Primeira figura que a Bíblia traz, abra comigo Êxodo 33, de 9 e até versículo 9 ou versículo 11 de Êxodo 33. Êxodo 33. A Bíblia aqui relata muitos exemplos de pessoas que andaram em intimidade com Deus, com o Senhor. Mas a relação de Moisés, que é aqui, nesse trecho, foi especial. Moisés e Deus eram amigos. Então, o primeiro ponto, pode botar lá, filhotes. Relacionamento de melhores amigos. É esse tipo de intimidade que Deus quer ter comigo e com você. Relacionamento de melhores amigos. E a pergunta que nós fazemos aqui à noite é: nesse culto, nessa noite, será que nós temos sido amigos de Deus? Será que Deus nos considera melhores amigos dele? Olha o que diz o texto de Êxodo 33, 9 e 11. Diz: uma vez dentro da tenda, Moisés dentro da tenda descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Fala comigo, o Senhor falava com Moisés. Agora um pouquinho mais para frente, no 11, diz que falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Olha que coisa linda, gente. É possível um ser humano, pecador arrependido, se eu for destacar isso, pecador arrependido, falho, vulnerável, pó dessa terra, vaso de barro, é possível nós, seres humanos, termos intimidade com Deus? Moisés é um exemplo disso. A Bíblia diz que o que chama a atenção é que o Senhor falava com Moisés. Deixa eu te fazer uma pergunta, querido. Quando é que foi a última vez que Deus falou com você? Quando é que foi a última vez que o Espírito Santo falou forte ao seu coração? E a Bíblia diz no final ali do 11: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Olha o desejo de Deus, de ter intimidade com o seu amigo Moisés. Então, amado, ser melhor amigo de
Deus significa ter desenvolvido uma relação intensa com Deus. Uma maneira de nós medirmos isso é quanto tempo diariamente você dedica, você investe para com Deus. Quanto tempo você ora todos os dias? Quanto tempo você dedica de leitura da palavra? Será que não custa nada você fazer um jejum por semana, irmão? Tira uma refeição. Moisés era alguém que tinha uma relação intensa com Deus. Nós não somos os melhores amigos de todas as pessoas que nós conhecemos. Sim ou não? Nós temos muitos colegas, mas amigos são poucos. Mas apenas de quem tomamos tempo para conhecer profundamente, esses se tornam os nossos amigos. A amizade também tem a ver com a mutualidade. Desejos são comuns. Pessoa que gosta de ter tempo com você, pessoa que valoriza a tua presença. Será que nós valorizamos a presença de Deus? Será que nós gostamos de dedicar tempo com Deus? Amigo dedica tempo, tempo de qualidade, tempo de ouvido. Um amigo se importa com o outro, mutualidade. Dizer ser amigo de Deus revela que ambas as partes estão interessadas. Deus quer ser nosso amigo. A Bíblia está revelando aqui. Moisés é um exemplo disso. Mas a pergunta que Deus faz para nós nessa noite é: será que nós desejamos ser amigos de Deus? Uma relação profunda de Deus, uma relação de melhores amigos. É a primeira metáfora, a primeira figura que Deus traz aqui na Bíblia Sagrada, para que eu e você pudéssemos crescer em intimidade com Deus. A segunda metáfora, a segunda figura que a Bíblia traz, número 2, pai e filho. A relação de pai e filho. Jesus mostra muito bem isso nos evangelhos. Sim ou não? Ele não dava uma palavra sem saber que aquela palavra procedeu do coração de Deus. Jesus não fazia nada se o pai não comandava e não mandava fazer. Então isso é uma novidade na nova aliança, no Novo Testamento. O judeu não se relaciona com Deus como pai e filho, como alguém íntimo. Isso era uma loucura para eles naquela época. Mas Jesus o tempo todo se referia ao Deus Todo-Poderoso como seu pai, como seu paizinho. Amém? Será que você tem se relacionado com Deus como seu paizinho? Em aramaico é a palavra Abba. A palavra Abba significa paizinho. Para um judeu, até pronunciar o nome de Deus, do Senhor aqui, é proibido. E esse jeito tão íntimo de se referir a Deus deve ter surpreendido a muitos naquela época, e foi o que aconteceu. Por isso que os escribas, os fariseus, os saduceus, os herodianos que eram aquelas 4 seitas, na época de Jesus, tinham tanta raiva de Jesus, porque eles achavam que Jesus estava blasfemando, querendo dizer que ele tinha uma intimidade com o Pai que nenhum outro até então tinha. Na verdade, Jesus estava nos ensinando que o relacionamento íntimo com Deus é uma relação de pai com filho, pai com filha, pai com seus filhos. E desse jeito tão íntimo de se referir a Deus, ele surpreendeu muitas pessoas. Na sua última oração registrada em João, Jesus orou pedindo que nós também nos relacionássemos com Deus de um modo semelhante ao que ele, Jesus, mantinha com o seu paizinho, que ele chamava de Abba. Amém? Vamos levantar as mãos para os céus. Manda um beijo para Jesus, faz assim: obrigado, Jesus, porque você me ensinou a me relacionar com o Abba. Querido, no momento de dor, de angústia, de dificuldade que talvez você venha enfrentar na sua vida, levante as mãos para os céus e fala: Abba, eu pertenço a Ti, eu sou Teu, eu me rendo a Ti, Tu és tudo para mim. Faça isso, e sinta o amor de Deus, o amor do Pai ser derramado no teu coração. É o que diz João 17, 20, 21. Você pode abrir na Bíblia, João 17, versículos 20 e versículo 21. João 17, a famosa oração sacerdotal de Jesus, a última oração que Jesus orou antes de ir para a Via Cruz, para a paixão de Cristo, como a gente
claro, ainda tem um último suspiro que foi dado lá na cruz, das várias, né? Algumas frases que ele soltou lá na cruz, mas a última oração completa, com começo, meio e fim, está aqui registrado por João, no capítulo 17, 20 a 21. Ele diz: não rogo somente por esses, Jesus dizendo, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Fala comigo, para que o mundo creia que eu fui enviado como mensageiro de Jesus. Então, irmão, quanto maior a tua intimidade com o Papai Celestial, mais o mundo vai crer e vai ver a glória de Deus na sua vida. Essa semana nós estávamos na célula de sexta-feira, né? E outras células já passaram por esse trecho, mas nós vimos nessa sexta-feira, na célula de sexta, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Quem quer ver a glória de Deus aí na sua vida? Fala, glória a Deus! Como é que as pessoas vão ver a glória de Deus? Cristo em nós. Cristo em vós, irmãos, a esperança da glória de Deus. Mas como é que eles vão ver Cristo em nós? Na medida em que nós nos relacionarmos com o Abba, com o Papai do céu, com intimidade. Então, comparar o nosso relacionamento com Deus como de um pai com o seu filho ou sua filha, revela também um amor incondicional de Deus por nós. Deus é o nosso papai. Ele nos dá garantias de que, sendo nosso pai, Ele nunca nos abandonará. Amém? Fala comigo, meu papai nunca vai me abandonar. Talvez o teu pai terreno já te abandonou. Talvez o teu pai terreno já falhou com você. Talvez o teu pai terreno não é um modelo de autoridade, uma referência de um grande homem na sua vida, uma grande pessoa. Mas, irmãos, o Papai do céu não vai falhar com você. Ele jamais vai te abandonar, Ele jamais vai te deixar, Ele nunca nos abandonará. E a terceira figura de intimidade com Deus que a Bíblia relata é o relacionamento de um casal. Relacionamento com um casal, ou relacionamento conjugal. Abra comigo Jeremias 24, versículo 7. A Bíblia Sagrada traz aqui uma imagem da relação entre um marido e mulher, um noivo e uma noiva. E a Bíblia também fala isso lá em Efésios 5, que Cristo é o noivo e nós somos a noiva de Cristo, a igreja do Senhor. Intimidade com Deus também traz essa figura de uma relação conjugal, um relacionamento de um casal, um relacionamento conjugal. O profeta Jeremias aqui, só para você entender aquilo que nós estamos falando, foi muito usado por Deus para proclamar a mensagem celestial. Ele profetizou muitas vezes contra a idolatria, chamou as pessoas a seguirem plenamente a Deus. Era o que mais ele fazia, trazer o povo de volta para Deus. E por meio de Jeremias, Deus nos faz essa promessa linda, relatada aqui em Jeremias 24, versículo 7. Olha que coisa linda, é uma promessa para nós, na plenitude dos tempos, na era da igreja, na dispensação da graça, que é esse tempo que nós estamos vivendo. Jeremias 24, 7 diz: dar-lhes-ei coração, para que me conheçam que eu sou o Senhor, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o vosso coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Você vai voltar o teu coração para Deus? Você vai amar Deus? E qual a palavra que conhecer no original, traduzida desse versículo, e de outros textos, por exemplo, do Antigo Testamento, ela tem um significado ainda mais profundo. Não é um mero conhecimento intelectual, não é um conhecer aqui na cabeça, no cabeção. A palavra aqui usada frequentemente era usada para expressar um relacionamento com outra pessoa, de uma forma mais reservada de descrever, às vezes, em alguns lugares, até a relação física íntima entre marido e mulher, como por exemplo Gênesis
para o mundo. Quando a Bíblia diz que Adão foi e conheceu Eva. Outras versões diz que coabitou com ela. É claro que no caso de Deus, não está se referindo a uma relação sexual, né? É óbvio. Mas aqui está falando de uma relação íntima, de uma intimidade profunda com Deus. O livro, por exemplo, de Cânticos lá de Salomão, usa a imagem do amor físico entre cônjuges como uma metáfora, uma figura, uma ilustração da relação entre Deus e os seus filhos. Efésios 5, como eu falei, a relação entre o noivo Jesus e nós, os filhos de Deus, a sua noiva, também traz ali como uma metáfora a figura do marido e da mulher. Sim ou não? Sim. Então até a gente lê esse método de casamento. A Bíblia diz: marido, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, lavando-a pela palavra. Então, esse tipo de intimidade que Deus quer que nós tenhamos com Ele. Voltando a repetir, não é uma intimidade erótica, sexual, nada disso. Não é isso que eu estou falando, mas estou falando de uma intimidade que um casal tem. De conhecer o outro, de olhar para o outro e saber o que o outro já está pensando. Sim ou não, irmão? De pelo tom de voz já saber como é que está o humor do outro. Saber detalhes do outro. Assim também nós podemos ter esse tipo de intimidade. Nós somos a noiva de Cristo. Ele é o cabeça da sua igreja, ele é o noivo. E fala também do fim dos tempos, lá em Efésios 5 também, onde nós vamos ter uma grande festa com o nosso noivo, que é Jesus de Nazaré. A Bíblia chama essa festa de bodas do Cordeiro. Amém? Então é possível ter esse amor íntimo com Deus, essa intimidade mais profunda, essa profundidade de vida com o nosso Senhor. E esse é o lugar onde os nossos segredos mais íntimos estão abertos perante o Deus que nos ama com um amor eterno e incondicional. Fala comigo: Deus me ama com um amor eterno e um amor incondicional. Você recebe essa palavra sobre a tua vida, irmãos? Talvez muitos seres humanos falharam com você, mas Deus não falha. Romanos capítulo 10, a Bíblia diz: aquele que nele crê jamais será decepcionado. Aquele que nele crê jamais será confundido, diz outras versões. Jamais será decepcionado. Quanto mais íntimo você for do Senhor, mais você vai conhecer os segredos do coração de Deus. E Deus vai conhecer os segredos do teu coração. Meu irmão, quer chorar? Chora aos pés de Jesus. Quer colocar tuas mazelas para fora? Faz isso aos pés de Jesus. Ele quer ter uma intimidade profunda contigo, assim como o noivo com a noiva, assim como um casal tem intimidade. Nós também podemos ter esse tipo de intimidade com o Senhor. Amém? Quem quer ter esse nível de intimidade? Melhores amigos, número 1. Segundo, pai e filho. E o terceiro, assim como um casal, relacionamento conjugal. Nós podemos ter intimidade com o nosso noivo, que é Jesus de Nazaré. Amém, queridos? Mas quais são as barreiras da intimidade com Deus? Será que existem bloqueios? Será que existem impedimentos? Pode colocar a pergunta aí, querido. Quais são as barreiras? Quais são os impedimentos? Quais são os paredões? Quais são os bloqueios que existem na sua e na minha vida, que nos impedem de ter intimidade com Deus? E nós vamos ver 4 barreiras para que eu e você, que às vezes a gente coloca na nossa vida, que acabam atrapalhando a nossa intimidade com Deus. Primeira delas, querido, é a superficialidade. Fala comigo: superficialidade. Vocês acham que tem muito crente superficial hoje? Sim ou não? Demais da conta. Eu creio que a maioria, infelizmente. Crentes superficiais, crentes rasos, crentes que não têm raízes profundas, crentes que não são fundamentados na palavra, muito menos têm Jesus no centro, muito menos se dedicam ao relacionamento com Deus, e acabam também não tendo relacionamento com as pessoas, de forma saudável, porque
são superficiais. Richard Foster, um dos grandes escritores norte-americanos, um pastor norte-americano, ele diz assim: a superficialidade é a maldição da nossa era. Olha só, a superficialidade é a maldição da nossa era. Quer dizer, o crente, eu vou na igreja, não está mais esse negócio de compromisso, não. Eu vou na igreja, mas está cheio de gente superficial, é a maldição da nossa era. A doutrina da satisfação instantânea é primeiramente um problema espiritual, irmãos. Nos dias de hoje, crentes satisfeitos consigo mesmo. Nós não podemos deixar isso acontecer na nossa vida. A maior necessidade atualmente não é de um grande número de pessoas inteligentes na igreja, ou então de pessoas talentosas. Não é isso, irmãos, mas de pessoas profundas em Deus. Amém? Coloque a mãozinha no seu coração comigo e fala assim: Senhor, eu quero ser profundo em Deus. Você já teve a oportunidade de conversar com alguém profundo em Deus? Parece que tudo que ele fala vem do coração de Deus. Parece que tudo aquilo que ele conversa é uma conversa espiritual. Parece que tudo aquilo que ele fala amadurece a minha vida, me faz crescer em graça e sabedoria de Deus. Uma pessoa profunda em Deus. Sabe o que o mundo precisa lá fora, irmãos? São de crentes profundos em Deus. Crentes que sejam, como diz o Salmo 1, árvores frondosas, que cresçam para cima em Deus, mas também cresçam para baixo, em humildade, em quebrantamento, em fundamentação, em alicerce, em amor a Deus, em paixão pela causa de Deus, pelo Evangelho. A mesma construção que tem que ter para cima de uma casa, ou que tem que ter para cima de uma árvore, não uma construção, mas o que ela tem para cima, ela precisa ter para baixo. Como é que você quer crescer para cima se você não quer crescer para baixo? Uma árvore que não tem raízes profundas, vai bater o vento, o vendaval, a chuva, vai cair. Uma árvore que tem as suas raízes apodrecidas, como muita gente hoje tem, uma vida podre, uma vida suja, uma vida imunda, uma vida apodrecida. A primeira ventania de dificuldade vai derrubá-lo, vai destruí-lo. Mas se nós formos profundos em Deus, tudo vai ser diferente em nome de Jesus. Amém? Eu não sei vocês, queridos, eu quero ser profundo em Deus. Nós precisamos de pessoas profundas. Qual é a resposta de Deus a essa dificuldade para mim e para você? Aprofunde-se em Deus. Assim como as nossas amizades, com as outras pessoas, assim precisamos nos relacionar com Deus. Não existe atalho para afinidades mais profundas. Não! Intensidade é necessária. Um relacionamento exige autenticidade. Um relacionamento saudável necessita de vulnerabilidade. Não tenha medo de se mostrar vulnerável diante de Deus, diante das pessoas. Um relacionamento saudável fala de confiança. Aprenda a confiar em Deus, confie no Senhor, e que você também seja digno de confiança diante de Deus. Invista tempo aprofundando a sua convivência com o Senhor. Tem tesouros inestimáveis, inesgotáveis, que Deus quer derramar sobre a tua vida. Amém? Tesouros extraordinários, verdades melhores, que estão escondidas em recantos que a maioria das pessoas nunca vai encontrar. Mas eu e você, que somos profundos em Deus, nós vamos nos achar no Senhor. Amém? Seja profundo em Deus. Aprofunde-se em Deus. Navegue em oceanos mais profundos do Senhor. E a pergunta que fica é essa: quão profundo é o meu relacionamento com Deus? Olha o que Paulo diz em Romanos 11:33. Precisa abrir, ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Deus quer ter profundidade com você, e você precisa de profundidade com Deus. Amém?
É interessante, casamento é igual vinho, né? Quanto mais tempo passa, melhor fica. Mais o Zé está aqui, mas é quanto tempo de casado, Zé? 39 anos. É ou não é igual vinho? Olha lá, cada ano que passa vai melhorando, não vai piorando. Em casamento em Deus, cada ano que passa vai melhorando. Eu já sou quase 20 anos casado com a Sofia, mas assim, cada ano que passa está melhor. Estou mais apaixonado por essa bolachinha linda. Essa minha parente linda. Hoje ela cortou o cabelo, eu cheguei, vem aqui, como é que eu estou? Estou mais jovem. Falei, você está linda. Cada ano que passa fica melhor. Ela não é, Joel? Essa bênção, esse irmão precioso. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso querido pastor Joel. Precioso para nós nos reunirmos, querido. Amo você é precioso, você mora aqui no meu coração. Deus vai te honrar muito por esse gesto de carinho, de graça que você estendeu sobre as nossas vidas. Deus vai te honrar muito, eu tenho certeza disso. Nós também sempre queremos te honrar e te amar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a outra barreira à intimidade? Segunda barreira é falha em priorizar a Deus. A pessoa prioriza um monte de coisa, por exemplo, eu coloquei uma foto de dinheiro. Tem muita gente que prioriza o dinheiro, sim ou não? As riquezas, as posses, as finanças, o trabalho, a vida profissional, coloca à frente de Deus. Quantos e quantos crentes trocando hoje Deus, tempo com Deus, intimidade com Deus para ganhar dinheiro? Irmão, nada contra você ganhar dinheiro, você produzir riquezas, mas não pode estar à frente de Deus. É uma falha se você não priorizar Deus. Como tem gente trocando Deus por isso, trocando Deus por familiares, trocando Deus por agenda social. Se você quer ser profundo em Deus, você não pode cair nessa falha. Essa é uma barreira da sua intimidade com Deus. Os nossos dias são marcados por essas exigências registradas, por exemplo, na nossa agenda. Centenas de compromissos todos os dias. Só que as pessoas não dedicam tempo naquilo que é mais valioso, que é estar aos pés de Jesus. O que mais tem na igreja é Marta, pouquíssimas Marias, que são pessoas que dedicam tempo aos pés de Jesus. Marta estava agoniada, estava ansiosa com seus muitos afazeres, diz a Bíblia, mas Maria estava no lugar.